Shalom a todos. Esta semana temos a Paraxá de Balaque e é importante nós frisar a questão dos personagens. Balaque, o rei Balaque, e Bila como Balaão, o profeta para as nações. E é importante que a gente vê a profecia de Bila, um gentil profetizando, um gentil das nações profetizando o Mashiach. Em Números 24 e o verso 9, vai nos dizer assim, na palavra do Eterno: repousar-se-á e se estabelecerá Israel na sua terra como um leão. E como o leão, quem o levantará? Os que te abençoarem serão benditos e os que te amaldiçoarem serão malditos. É incrível isso porque a gente vê algo profético dentro desse texto. Do contexto a gente vê algo profético. Incrível isso. Bila, um profeta das nações, foi contratado justamente por rei Balaque, para amaldiçoar Israel. Olha só. Mas olha o que o texto de Números 24, 9 nos falou. Que aquele que amaldiçoasse serão malditos. Aqueles que te amaldiçoarem serão malditos. Ou seja, mas Bila foi contratado justamente pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel. Mas foi usado na mesma proporção que ele é contratado para amaldiçoar Israel, mas foi usado por Deus para abençoar e revelar o Mashiach. O Talmud Sanedrim 105b nos diz que as bestas de Bila acabaram sendo mais fortes que as de Jacó. Por quê? Porque vieram do outro lado, mas foram redimidas. Ou seja, elas vieram em forma de maldição, mas foram redimidas. Darar Kohav Miakov tem a gematria de 1090. O número 1090 equivale a Sefum mais Der, que é o caminho, mais Yeshua, que é a salvação. E dentro disso a gente vê um segredo dentro desse contexto aqui. A salvação, Yeshua, vem do norte por um caminho oculto. A estrela é o Mashiach ben Yosef. A estrela de Jacó, é o Mashiach ben Yosef, vindo em humildade e ocultamente como a jumenta de Bila. Vindo em humildade e ocultamento como a jumenta de Bila. Vê o anjo. Mas olha só que interessante, mas Bila não veio. Assim também muitos veem o Mashiach como apenas um homem. Mas os que têm os olhos abertos, veem a luz do Mashiach. É interessante isto porque o que acontece hoje, nós temos vendo muitas pessoas deixando ou negando a questão do Mashiach, a questão de Yeshua sendo o Mashiach, negando a sua, vamos dizer, o seu papel de redentor, o seu papel de aquele que veio para trazer a salvação e trazer a redenção para Israel. Ele, como veio como Mashiach ben Yosef na primeira vez, entrou por dentro de Israel, montado numa jumenta, como todo rei fazia esse procedimento, e muitos não conseguem ver essa luz na pessoa de Yeshua, este sendo o Mashiach enviado para Israel da parte de Deus.
Então, nós vimos também a questão de Miqueias, no capítulo 5, menciona explicitamente Balaque e Bila. Diz, povo meu, lembra-te do que intentou Balaque e do que ele respondeu Balaão. O profeta denuncia um culto vazio e aponta para algo mais elevado. E ele te declarou, ó homem, o que é bom praticar? A justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Nós vamos ver isso aí lá em Miqueias, no capítulo 6, o verso 8. O Midrash Tanhumá, Balaque 3, ensina que esse versículo é um resumo de toda a Torá, mas só pode ser cumprido pelo verdadeiro tzadik, o justo, que é o Mashiach. Olha só que interessante. Então, como que vamos cumprir o versículo, se resumindo, em toda a Torá? E como nós vamos cumprir a Torá se, na verdade, o cumprimento verdadeiro do tzadik é o justo, que é o Mashiach, que é Yeshua como o Mashiach? E que muitas vezes as pessoas não conseguem ver, assim como Bila não viu o que a jumenta viu o anjo com a espada desembainhada na mão. Bila não viu com os olhos da carne, com os olhos da imoralidade, não conseguiu ver. Mas Balaque e a espiritualidade das nações, que é a referência a Balaque e Bila, mostra que até os reis das nações serão confrontados pelo julgamento messiânico. E Yeshua é quem revela o que é bom ao homem. Como o Rabi, que veio montado no jumento, não para dominar, mas para revelar as justiças de Deus com hesed e graça. Ou seja, Yeshua fez esse papel. Yeshua, como o Mashiach ben Mioso, ele entrou montado no jumento pela cidade de Jerusalém, dentro de Israel, por Israel, passou por Jerusalém montado na jumenta. E muitos, ainda nos dias de hoje, não veem a luz da revelação divina na pessoa do Mashiach, este sendo Yeshua, o nosso Mashiach, o Mashiach de Israel. Que possamos, dentro de cada porção, a porção de Balaque, assim como Mashiach está sendo revelado nesta Parashá, aqui uma grande revelação aonde que é falado primeiramente sobre o Aharit Hayamim. Então, do que nós possamos também ver com os olhos, com as lentes judaicas, com os olhos espirituais, ver na pessoa de Yeshua, este sendo o Mashiach, o verdadeiro Mashiach de Israel, o verdadeiro, aquele que irá trazer a redenção. Que possamos a cada Shabbat, a cada porção, aprender mais e mais da Torá de Deus, dos seus mandamentos e do Mashiach, e de Yeshua, este sendo o Mashiach. Que a cada revelação possamos internalizar no nosso coração, na nossa mente, para que assim nós possamos caminhar pela estrada do Rei, que vai nos conduzir para a redenção futura, para o lá final. Shalom, shalom. Nos segue nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, assista os nossos serviços e que tenhamos todos um excelente Shabbat.